paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras e o tema de hoje é o comportamento do crente. Nós já falamos sobre as características de um cidadão do céu, falamos também sobre a linguagem, o modo de falar, a importância também das vestes, e hoje nós vamos falar sobre o comportamento. Porque não adianta nada uma pessoa falar que nem um crente, se vestir como um crente, mas não ter o comportamento de um crente, porque vai estar escandalizando o nome do Senhor. Como diz lá o apóstolo Tiago, no livro da Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, na lei do Senhor, na palavra de Deus, e persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, ou seja, não é ouvir e simplesmente ouvir e deixar para lá e negligenciar, mas é praticar a palavra. Mais operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, não existe aquela situação, de ser um evangélico não praticante. Ou você é crente, ou você não é crente. Vocês entendem? Tem que ser dessa forma. Porque se uma pessoa ela diz que é crente, mas ela não pratica a palavra, ela está enganando a si mesma. E quando o Senhor Jesus voltar, ela vai ficar, vai perder a salvação. Então não adianta de nada. Ou se a pessoa for primeiro antes de Jesus voltar, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então não adianta de nada. Agora, o Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, ele começa a falar ali que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, se a árvore é má, o fruto é má, se a árvore é boa, o fruto é bom. Mas o que seria o fruto de uma árvore? O que seria o fruto de uma pessoa? O fruto de uma pessoa é o seu comportamento. E o seu comportamento, na verdade, é aquilo que está dentro de si sendo exposto. Vocês entendem? Então, a raiz fica dentro do coração, fica no coração da pessoa, e aquilo que ela expõe, aquilo que ela fala, suas atitudes, seu comportamento, são frutos, que foram brotando de dentro de si. Então, por isso que o Senhor Jesus fala que a árvore é conhecida pelos seus frutos, pelo seu comportamento, porque indica aquilo que está dentro de si. E a palavra do Senhor também nos fala sobre o fruto do Espírito Santo. Porque o verdadeiro crente, ele tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Então, se ele tem dentro de si o Espírito Santo de Deus, o que vai brotar dele? O fruto do Espírito. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ou seja, há uma luta, A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí aqui começa a listinha, uma listinha aqui de algumas obras da carne, ou seja, o fruto da árvore má, aquilo que tá expondo o que está dentro daquela pessoa que não é bom. Então, começa a dizer aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que é briga por poderes, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, esse não é o comportamento de um crente. O crente não pode agir de acordo com essas coisas que foram citadas aqui, né, no livro de Gálatas. Aqui no livro de Gálatas, no versículo 19, 20, 21. Então, o crente não pode ser uma pessoa invejosa, né? O crente não pode viver com bebedices, caem pelos cantos bêbado, né? Não pode haver no meio de nós inimizades, briga por poder, iras, discórdia. Então, todas essas coisas são obras da carne. E nós que somos servos do Senhor, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos amortecer as obras da carne e nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amadas? Agora vamos ler versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Aí agora vai falar do comportamento que um crente deve ter. Aqui não está falando de sentimentos, de emoções. Aqui está falando de comportamento, ou seja, nós decidimos agir de acordo com a palavra. Então, aqui fala amor, e aqui é o amor ágape, tá? Não é aquele amor fingido, não é aquele amor que a pessoa ama esperando algo em troca. É o amor ágape, o amor que, independente da situação, nós decidimos amar. Então, vamos lá, o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, é uma pessoa longânima, é uma pessoa que ela demora a se irar. Benignidade, bondade, né, que é quando você quer o bem das pessoas, quando você tem atos de bondade, não somente aparente, mas dentro de si, né, está brotando dentro de si, não é algo fingido. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, ou seja, as obras da carne, a vontade carnal, com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? É fazer aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Por exemplo, digamos que uma pessoa, um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Então, nos lábios de um homem de Deus, de uma serva de Deus, não pode haver mentira. O crente ele não pode ser mentiroso, porque a Bíblia diz que o diabo que é o pai da mentira e nosso Deus é a verdade. Então, nós devemos falar a verdade, devemos falar o que diz a palavra de Deus. Amém? Então, digamos que um crente, ele vai lá e por algum motivo ele acaba mentindo. Naquele momento, ele vai ficar triste. O Espírito Santo, naquele momento, ele vai convencê-lo. Ele vai ficar triste porque ele entristeceu o Espírito Santo. Então, ele vai ficar triste. Ele não vai se sentir bem. Ele vai procurar consertar aquela situação. Porque ele fez algo que desagradou a Deus. Então, ele não vai se sentir bem com isso. Vocês entendem? Então, ele vai se consertar, ele vai se arrepender, a procurar andar no caminho do Senhor. Agora, uma pessoa que ela vive habitualmente mentindo, ela é uma pessoa que ela é carnal, então ela vai mentir para ela, a consciência dela nem vai estar nem aí. Ela vai saber que é errado, mas para ela não vai fazer muita diferença, porque essa pessoa ainda não é uma pessoa convertida. Entendem, amadas? Agora, todas essas coisas que eu citei aqui, o fruto do Espírito, né? Comportamento que um servo de Deus, ele precisa ter, nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda. Nós, sozinhos, não conseguimos. Somente com a ajuda de Deus, porque Deus ele vai moldando o nosso caráter. E quando uma pessoa ela aceita o Senhor Jesus, ela vai sendo tratada em cada área ali da sua vida. As raízes que estão dentro de si, do seu coração, ela vai sendo tratada. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um comportamento com outra pessoa inadequado, ela acaba pisando nas pessoas, né, tratando mal, porque às vezes dentro dela tem
uma raiz de orgulho, e aquele orgulho precisa ser arrancado do seu coração, né? Quando a pessoa, o orgulho é quando a pessoa ela se sente superior às outras pessoas. Então ela precisa vencer o orgulho com a humildade, porque a palavra do Senhor nos ensina a vencer o mal com o bem. Ou se aquela pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa que ela só vive com inimizades. Ela não consegue se dar bem com as pessoas, né? Tem inimizade com as pessoas. Então, como é que ela vai vencer isso? Ela vai vencer com perdão. Ela vai começar a orar e vai começar a buscar em Deus para ela ter um coração perdoador. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso é o fruto que vem do nosso relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai, como ele está dentro de nós, então vai brotar em nós o fruto do Espírito, somente com a ajuda do Senhor. Às vezes a pessoa, ela aceita o Senhor Jesus e ela começa a buscar logo os dons espirituais, mas ela não vai tratando ali o seu caráter, e é necessário tratar o nosso caráter, para que nós venhamos ser semelhantes a Cristo. Um crente agindo, se comportando de uma maneira inadequada, por exemplo, um crente aqui, como fala das obras da carne, né, no versículo 19, 20 e 21. Então, um crente que vive em prostituição, um crente que vive, como eu citei, inimizades, discórdias, né, que vive se embriagando, esse é um comportamento de um crente? Isso só escandaliza o nome do Senhor. Isso não é um comportamento de um crente. O verdadeiro servo do Senhor, ele vai procurar agradar a Deus. E se ele vai procurar agradar a Deus, então ele vai orar, ele vai jejuar, para Deus ir transformando ele, para Deus ir tratando o seu interior, e isso vai refletir no seu exterior, no seu comportamento. Amém, amadas? Em nome do Senhor Jesus. Então, que vocês tenham compreendido que um verdadeiro crente, ele tem um comportamento de um servo de Deus, um comportamento adequado para não envergonhar o nome do Senhor Jesus. Nós falaremos mais sobre isso, tá certo, amadas? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem todas na paz.